Eu vou responder às questões e os comentários feitos por vocês e vou começar por um que não tem relação direta com o tema que nós vimos na última sessão, que eram as relações de classe, e mais particularmente as relações de poder entre as classes sociais numa sociedade de tipo capitalista, mas é uma questão que diz respeito à primeira sessão do nosso curso e que vale a pena ser respondida. Foi a questão colocada pela Eli sobre o modo de produção asiático. O modo de produção asiático é citado no prefácio à crítica da contribuição política, o prefácio de 1859, que o Marx escreve. Então ele diz, as diferentes etapas do processo histórico são representadas pelo modo de produção asiático, escravista, feudal e capitalista. O modo de produção asiático se refere, por exemplo, a uma sociedade como foi a sociedade egípcia. Temos até um historiador brasileiro que estudou, lia hieróglifo, estudou a economia, a sociedade egípcia, e tem um livro caracterizando essa economia e essa sociedade como um modo de produção asiático. Em que consistia esse modo de produção asiático? Ele tinha características diferentes do modo de produção escravista e do modo de produção feudal, que é, evidentemente, o que justifica reservar a esse tipo de organização da vida econômica, social, política, um conceito específico, no caso, modo de produção asiático. Eram comunidades camponesas dispersas no território que produziam e pagavam um tributo ao Estado, sendo que o Estado, isso é muito claro no caso do Egito, se incumbia de prestar um serviço, que era a irrigação do solo. Então, aquele controle das cheias e vazantes do rio Nilo, de modo que os egípcios fizeram, o Estado egípcio fez, o antigo Estado egípcio, né, de modo a poder irrigar de maneira mais ou menos permanente as terras cultivadas e aumentar a produção e manter a regularidade da produção agrícola. Existem até alguns analistas que falam, eu acho isso equivocado, mas que falam numa espécie de troca. O Estado fornece o serviço de irrigação, em troca o camponês paga tributos, parte da colheita vai para o Estado. Digo que a expressão troca é indevida porque o camponês é coagido a pagar esse tributo. Não é uma relação de troca no sentido que ela colocaria partes livres e iguais numa relação de troca de produtos, de produto por serviço. Não é assim. O Marx entendeu que essa forma de organização da vida econômica e social, que, vejam bem, envolve de maneira direta, numa só caracterização, tanto a economia quanto o Estado, tá certo? Aí a ideia de modo de produção ampliado aparece já de saída na caracterização desse modo de produção, que é o modo de produção asiático. Então, o Marx entendeu que merecia uma denominação específica, especial. Acontece que, no período stalinista, durante o socialismo soviético, o que aconteceu foi que o marxismo soviético colocou de lado essa ideia do modo de produção asiático, né? Podemos conjecturar por que é que esse conceito foi colocado de lado e conjecturar dizendo o seguinte: porque no modo de produção asiático a classe dominante e o Estado estão fundidos. A classe dominante é o funcionalismo de Estado, e o funcionalismo de Estado é a classe dominante. Tratava-se, portanto, da configuração de um modo de produção que poderia, essa é uma conjectura, e esse não é um argumento que
nos permite dizer que o conceito de modo de produção asiático é um conceito procedente, mas é uma conjectura sobre a motivação política para abandonar o conceito, é uma conjectura que vale a pena ser feita, né? A conjectura é essa: se você apresenta um modo de produção cunhado pelo próprio Marx, no qual é possível haver uma classe dominante cujos membros coincidem com os membros do aparelho de Estado, você pode, a partir daí, lançar dúvidas sobre o caráter efetivamente socialista da economia e da sociedade soviética, no período do Stalin. Você pode efetivamente pensar que a extinção da propriedade privada e a estatização dos meios de produção não significaram a implantação de uma sociedade sem classes. Então, faço essas breves observações apenas para contemplar o que Eli tinha demandado, que eu dissesse alguma coisa sobre o conceito de modo de produção asiático. Em seguida, tem uma questão sobre a classe apoio, referente basicamente ao movimento camponês. E a pergunta fundamental é o seguinte: se os camponeses apresentavam dificuldade para se auto-organizar devido ao efeito de isolamento que a própria situação socioeconômica do camponês produz sobre a classe camponesa, efeito de isolamento socioeconômico que vai se somar ao efeito de isolamento jurídico provocado pelo direito burguês, se essa dificuldade, então, de auto-organização permaneceria nas sociedades contemporâneas. No meu modo de ver, sim, permanece. A outra parte da questão era a seguinte: se os camponeses, na conjuntura francesa de meados do século XIX, tinham uma posição conservadora, se isso significaria que hoje eles também terão uma posição conservadora no mesmo sentido que vimos na conjuntura francesa de meados do século XIX. Para esta questão, a minha resposta é não. Por que é não? Nós temos que analisar o campesinato na situação histórica específica na qual ele se insere. Então, o próprio campesinato francês teve uma posição revolucionária no processo de revolução política burguesa na França, na virada do século XVIII para o século XIX. Por quê? Porque o campesinato queria se libertar dos tributos feudais que eram obrigados a pagar, da corvéia que ainda existia, embora já diminuída, que eram obrigados a prestar aos senhores feudais, queriam se libertar, portanto, dos direitos, do direito feudal, e queriam afirmar a propriedade sobre a terra na qual trabalhavam. Porque o camponês, no sistema feudal, tinha posse da terra, mas a propriedade eminente da terra pertencia ao senhor. Era um processo era uma noção de propriedade muito diferente da propriedade privada. Sobre a terra, sobre uma mesma terra, incidiam vários direitos. Nessa quadra histórica, o camponês teve uma posição revolucionária. E, na verdade, junto com a pequena burguesia urbana, constituiu a força principal da Revolução Burguesa na França. Né? A burguesia, em agosto de 1789, quando a burguesia aprova a nova Constituição, eles declaram num artigo que está eliminado, suprimido, o direito feudal, mas no artigo seguinte declaram que os camponeses deveriam ressarcir os proprietários feudais pela liberdade que estavam obtendo no artigo anterior. Ou seja, era uma eliminação, no mínimo, relativa dos direitos feudais, era uma eliminação condicional. O direito feudal é eliminado de fato e de vez sob o governo de salvação pública do Robespierre, que é o governo baseado na pequena burguesia urbana e no campesinato. Então, eles tiveram uma posição revolucionária.
Bom, quando chega meados do século XIX, a posição do camponês é conservadora, porque você já tem um movimento operário nascente, já foi feita a reforma agrária, eles são pequenos proprietários consolidados pela distribuição dos títulos de posse de propriedade da terra do Napoleão I, e eles, aqueles camponeses, naquela conjuntura, veem no movimento operário uma ameaça à propriedade privada em geral e se voltam contra aquele movimento. Então, lá nessa nova conjuntura tiveram uma posição reacionária. Agora, vejam bem, estamos falando de um país de capitalismo central e originário. A França, a Inglaterra, digamos, os países da Europa Ocidental. No caso dos países da América Latina, que são economias de capitalismo dependente, de capitalismo tardio, temos que fazer uma outra análise histórica do movimento camponês. Num país como o Brasil não foi realizada uma reforma agrária, diferentemente do que acontecera na França. Então, grandes parcelas do campesinato podem, e no caso do Brasil atual, de fato assumem uma posição progressista, que poderá vir a ser, dependendo da correlação política de forças, dependendo das direções assumidas pelas organizações desse movimento, poderá vir a ser, numa conjuntura política outra, uma posição revolucionária. Então, espero ter feito algumas considerações sobre essa questão levantada. Uma outra questão diz respeito à questão da burguesia nacional na América Latina, se de fato existiu uma burguesia nacional na América Latina. Eu acho que é possível mostrar que na Revolução Cubana e na Revolução Nicaragüense, na primeira fase desses processos revolucionários, houve sim um apoio de setores da burguesia a essas revoluções. Bom, devem saber que a Revolução Cubana, nos seus primeiros anos, tinha uma política e um sistema de aliança muito diferente do que ela veio a ter depois na segunda fase. Na primeira fase, ela era uma revolução democrática, que não confrontava a propriedade privada, como passou a confrontar depois, e passou pelas necessidades e pela própria evolução do processo revolucionário. No caso da Nicarágua, você tinha a família Chamorro, que eram representantes políticos da burguesia que participavam da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Então você teve sim, mas vejam que eu citei dois países pequenos, não é? Com economia capitalista muito menos desenvolvida do que é, por exemplo, a economia capitalista no Brasil. Eu penso que no Brasil nós nunca tivemos uma burguesia nacional, ou seja, temos empresas nacionais. Mas outra coisa é ter uma fração da burguesia, lembrem-se do que dissemos por fração burguesa, uma fração da burguesia que se configura como uma burguesia nacional. O que significa as empresas nacionais que têm interesses específicos que a distinguem dos interesses das empresas estrangeiras, o que significa essas empresas nacionais servirem de base econômica para a constituição de uma fração burguesa nacional, que é um fenômeno econômico e político, como eu expliquei. Significa o seguinte, que essas empresas nacionais se organizam em torno de um programa que tem conteúdo e anti-imperialistas. Isso nós nunca tivemos na história do Brasil, na minha maneira de ver e na maneira de ver de muitos outros autores, tá certo? Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, Jacó Gorender, muitos outros autores, como vocês devem saber. Essa produção que eu estou seguindo nesse caso, não é? Então, nós não tivemos. O que nós sempre tivemos aqui foi uma burguesia interna. Por exemplo, a burguesia industrial no período 1930-1964, ela apoia a política nacional reformista de industrialização do país, que não era pouca coisa,
porque teria de reformular toda a divisão internacional do trabalho que confinava o Brasil à condição de produtor de produtos primários, a serem exportados para os países centrais, e importador de produtos manufaturados. O desenvolvimentismo clássico visava transformar essa divisão internacional do trabalho e, para isso, feria muitos interesses, e principalmente interesses das grandes empresas imperialistas. Então, essa burguesia industrial, que eu denomino para este período burguesia interna também, esta burguesia industrial, ela apoiava a política do Vargas, do Juscelino, na medida que era uma política nacional desenvolvimentista, mas apoiava com ressalvas muito importantes, e no golpe de 64, na crise política de 64, que desagou no golpe militar de 64, o grosso dessa burguesia apoiou o golpe militar. Ou seja, ela agiu naquele período como uma burguesia interna, não como uma burguesia nacional. Por quê? Porque ela não assumiu uma posição anti-imperialista, pelo contrário, ela se aliou ao imperialismo, ela queria o investimento de capital estrangeiro em determinados segmentos e queria preservar outros segmentos da economia para si. Tem segmentos que eram totalmente internacionalizados, a química, por exemplo, perdão, a indústria farmacêutica, por exemplo. Outros segmentos eram fundamentalmente de empresas nacionais, a indústria têxtil. Em outros segmentos, as empresas nacionais e as empresas estrangeiras realizavam associação, como na indústria química. Então, havia toda uma situações específicas de um segmento para outro, mas que mostram fundamentalmente o seguinte: a relação dessas empresas nacionais com o capital estrangeiro era, em primeiro lugar e, acima de tudo, uma relação de unidade de interesses, embora essa unidade não excluísse o conflito, não excluísse a luta. Então, se diz, era uma relação de unidade de luta, onde o primeiro termo era dominante. Era, portanto, uma burguesia interna, não uma burguesia nacional. Foi levantada a questão sobre o que unificaria. Aqui, na última sessão, eu expus, falamos aqui agora da burguesia nacional, não é? Falamos do campesinato como classe apoio. Isso tudo vem da sessão onde nós discutimos a multiplicidade de classes, frações de classe, nas modernas sociedades capitalistas, não é? E tendo em vista principalmente um país como o Brasil. Agora, tem uma outra questão que foi colocada, que diz respeito a esse mesmo tema, que é a seguinte: o que unifica a classe média, o que a subdivide em frações? Eu acho que o grande elemento unificador da classe média é aquilo que eu denominei e tentei explicar em que consistia ideologia meritocrática, que é a ideologia, se for possível dar uma definição sintética, é a ideologia que apresenta as desigualdades sociais como resultado dos dons e dos méritos desiguais dos indivíduos. Os mais talentosos vão usufruir de uma posição econômica, social privilegiada. Aqueles que possuem menos talento serão, digamos assim, na visão dessa ideologia, confinados à atividade humilhante para essa ideologia, que é o trabalho manual. Esse é o resumo da ideologia meritocrática. Isso unifica os trabalhadores de classe média. Significa que os trabalhadores de classe média são um segmento em disputa. Você pode ter, dependendo da conjuntura, segmentos de classe média que, devido à sua situação econômica, social, concreta, se desvencilhem dessa ideologia meritocrática e, como tal, eles deixam de integrar a classe média. Não é? Também é notório que, de um segmento para outro, a ideologia meritocrática está mais consolidada e é mais importante,
dependendo também da situação econômica, da conjuntura, da situação de trabalho. Peguemos o caso de um promotor de justiça ou de um juiz de direito. Né? É um segmento, no caso do Estado brasileiro, que representa uma casta que recebe super salários, tem vantagens e privilégios, não são direitos, que nenhum outro trabalhador, nem mesmo do setor público, possui, não é o caso de enumerá-los aqui, e atingem esses cargos por concurso público. Então, o fato de chegarem a esse cargo por concursos públicos muito concorridos, dentro da ideologia meritocrática, dá a esses indivíduos um poder legítimo. Tá? Eu citei o caso do juiz Sérgio Moro, que disse ao advogado de defesa de Lula: se você quer controlar a audiência, vá prestar concurso para juiz. Ou seja, eu sou superior a você, eu tenho autoridade aqui para presidir a audiência, porque eu tenho mais dom que você, mais mérito que você, tanto é verdade que eu fui aprovado num concurso de juiz. Nós já vimos que isso é uma ideologia inculcada pelo Estado capitalista, porque a abertura formal dos postos a todos os cidadãos não significa a possibilidade real, devido à situação e à desigualdade socioeconômica, de todo e qualquer cidadão assumir um determinado posto de Estado. Mas essa ideologia tem um poder muito grande. Nós nunca podemos dizer, não adianta nada abrir concurso público, porque as pessoas provenientes de famílias abastadas terão vantagem na concorrência e ocuparão esses cargos. Então, saber se o Estado faz ou não faz concurso público pouco importa para a análise política e social. Não é verdade isso. Importa muito. Nós temos que fazer a crítica dessa visão, mas saber que o Estado se apresenta assim, que o concurso público se apresenta desse modo, é muito importante, porque isso tem efeito ideológico não é só naqueles que usufruem desses postos e dessa condição de juiz e de promotor. Essa ideologia penetra também em grande parte da população. E essa ideologia de classe média, essa ideologia do Estado capitalista, que aqui estão fundidas, a meritocracia e a abertura formal dos cargos de Estado a todos os cidadãos. Esses dois elementos estão fundidos nessa frase do juiz Sérgio Moro. Então, essa ideologia, que é uma ideologia de classe média, do Estado capitalista, tem um impacto, tem penetração nas classes populares, fora da classe média. E o efeito aí é que esses segmentos populares, sob o impacto dessa ideologia, acharão legítimo o poder, o prestígio, as vantagens usufruídas por esses segmentos citados. Né? Então, mas se os setores populares assumem essa ideologia, ela não é uma ideologia de classe média. Está presente no operário, está presente no camponês. Não, ela continua sendo ideologia de classe média. Porque ela é funcional para os interesses de classe média. E o operário que se deixar penetrar por essa ideologia vai agir de acordo não com os seus interesses de classe, mas de acordo com os interesses da classe média e da burguesia. Então, a ideologia de uma classe não fica necessariamente confinada naquela classe. E quando ela se expande para as outras classes, ela não perde sua natureza de classe. Significa que essa ideologia está adquirindo uma hegemonia, ou pelo menos uma influência que transcende aquela classe, que é o objetivo, um objetivo fundamental, né, das ideologias de classe. Então, o que unifica a classe média é essa ideologia meritocrática. O que a subdivide em infrações? O que a subdivide em infrações são a situação de trabalho, que diz respeito à posição do trabalhador na divisão do trabalho dentro da empresa, diz respeito às condições de trabalho
desse trabalhador diz respeito ao fato se ele controla trabalho de terceiros ou não, diz respeito ao fato de se ele recebe um salário ou recebe comissões. Tudo isso forma um pacote que caracteriza ou pode caracterizar uma determinada situação de trabalho. Existem, no sentido de existir, situações de trabalho que estão mais próximas da burguesia, outras situações que estão mais próximas da classe operária. Isso pode subdividir a classe média em frações. Daí muitos autores usarem classes médias no plural. Eu não uso no plural porque eu acho que há um elemento unificador. Pode, então, subdividir a classe média em frações. Mas outro elemento que pode dividir a classe média em frações é a luta de classes entre o campo burguês e o campo operário. Ou, no caso de um país dependente como o Brasil, em que a Revolução Socialista não está na ordem do dia, o campo burguês e o campo popular, né? Então, dependendo da relação de forças entre esses dois campos, das estratégias de cada um deles, das decisões táticas de cada um deles, determinados segmentos da classe média vão para um lado ou para o outro, né? Classe média, muito raramente, age de modo unificado na cena política. Eu estou usando, para falar da classe média, da burguesia nacional e de outros itens que trato nessas diferentes sessões, preferindo não citar muitas vezes não cito os autores nos quais estou me apoiando, porque não queria abrir polêmica pública em um curso que está sendo filmado e o autor eventualmente citado pode não concordar com o que eu estou apresentando, pode achar que estou atribuindo a ele uma ideia que não é dele, quando critico ele não terá direito à resposta, então estou evitando. Mas os textos nos quais eu me apoio estão todos citados na bibliografia. O Eric também perguntou, esta é uma pergunta que diz respeito à sessão, a outra sessão, não a última sessão, diz respeito à penúltima e não à última sessão, sobre a evolução do conceito de Marx na obra do Marx de maturidade. Nós vimos que entre os escritos juvenis e os escritos de maturidade há uma ruptura, né? Mudam a problemática e a teoria. Então, os textos do jovem Marx, como a questão judaica, a crítica da filosofia do direito de Hegel, manuscritos de 1844, são textos pré-marxistas, não são textos marxistas, não são textos que apresentam conceitos e teses que ficaram conhecidos como a teoria marxista, não é? E são textos que levam para outras consequências políticas muito distintas das consequências políticas dos textos da obra de maturidade. Mas a obra de maturidade, eu já tinha alertado, também é uma obra que vai sendo, cujos conceitos e teses vão sendo, em primeiro lugar, desenvolvidos pelo Marx e, em segundo lugar, retificados, não é? Então, não é uma obra que nasce pronta no final da década de 1840 no Manifesto do Partido Comunista. Aliás, eu já citei no debate uma tese muito firmemente presente no Manifesto do Partido Comunista, que é a tese da polarização sociodemográfica entre classe operária e burguesia, e indiquei para vocês como essa tese é abandonada no Capital, particularmente no capítulo 23 do livro 1, intitulado a Lei Geral da Acumulação Capitalista. Mas no interior da obra de maturidade são desenvolvimentos e retificações que não rompem com a problemática e com a teoria que começa a ser desenvolvida na segunda metade da década de 1840. No que diz respeito ao Estado, como isso se apresenta? Vou procurar ser bem breve. No Manifesto do Partido, e vou usar 3 obras, Manifesto do Partido Comunista, o 18 Brumário do Luiz Bonaparte, de 1850, escrito ao longo de 1852, e o Guerra Civil na França, que é sobre a Comuna de Paris, escrito em 1871.
Estarei seguindo aqui a análise do Lenin no livro Estado e Revolução, pelo menos no essencial. Talvez alguém entenda que não estou dizendo exatamente o que o Lenin escreveu nesse texto, mas digamos que a inspiração geral está lá. No manifesto do Partido Comunista, o Marx afirma que o Estado é um comitê que organiza o interesse, é um comitê que representa o interesse geral da classe capitalista. Mas no manifesto, ou desta formulação sintética no manifesto, e da forma como isso aparece aqui e ali no texto, você pode deduzir que o Estado seria um instrumento político passivo nas mãos da burguesia. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é analisado o aparelho de Estado. O Marx discorre fundamentalmente sobre o poder de Estado, mas o aparelho, a instituição que se presta ao exercício desse poder, o Marx não entra na análise. Isso muda no 18 Brumário do Luiz Bonaparte. Por que muda? Em primeiro lugar, porque aparece o aparelho de Estado. O Marx afirma essa burocracia que começou a surgir, diz ele, no período do Estado absolutista, é uma burocracia que serve para o exercício do poder da burguesia. Para realizar a sua revolução, a classe operária não deve se preocupar em aperfeiçoar essa burocracia, que foi o que fizeram todas as revoluções anteriores, diz o Marx. O que ela deve fazer é destruir esse aparelho. Então já introduziu a noção de aparelho de Estado, além da noção de poder de Estado, e já apresentou uma ideia, pelo menos no seu aspecto negativo. Tem que destruir esse aparelho. Não disse o que colocar no lugar. Mas tem uma outra diferença em relação à formulação do manifesto do Partido Comunista, que é a seguinte: se a formulação do manifesto pode dar a entender, e de fato dá a entender, que o Estado capitalista é um instrumento passivo nas mãos da burguesia, no 18 do Brumário essa ideia se desfaz por completo. O Marx se vê diante de um governo, o governo do Luiz Bonaparte, no qual a autonomia desse governo frente à classe burguesa é muito grande. Por quê? Porque, diz o Marx, o Luiz Bonaparte joga uma fração da burguesia contra a outra, e assim fortalece e amplia sua margem de manobra, e porque o Luiz Bonaparte tem uma base de poder que não tem nada a ver com a burguesia, que é o campesinato, que é a maioria da população francesa. Eu acho indicativo de uma grandeza intelectual e de uma postura científica bastante pronunciada o Marx ter formulado essa tese. Porque fosse ele um analista de segunda categoria, e isso acontece, ele poderia ter se colocado como objetivo enquadrar a realidade plenamente naquela definição que ele tinha apresentado antes. Não, esse Estado aqui é também um mero representante dos interesses gerais da burguesia. Mas não, ele não fez isso. Observando a experiência histórica, e a história é o laboratório do materialismo histórico, é o laboratório da ciência social, né? Observando a experiência histórica, ele falou, a atitude foi, aqui tem um problema, e tratou de investigar as bases desse problema. E, graças a isso, logrou desenvolver de um modo mais sofisticado seu conceito de Estado. Finalmente, no livro Guerra Civil na França, é um opúsculo, um livreto, né? Mas de grande importância teórica e histórica. De grande importância teórica e histórica. Histórica porque foi uma das obras que tornou o Marx muito conhecido no movimento operário e socialista internacional.
praticamente todos os intelectuais, historiadores, jornalistas, artistas, condenaram a Comuna de Paris. Uma exceção, mais ou menos exceção, foi o Victor Hugo. O Victor Hugo demonstrou uma certa simpatia pela Comuna, mas o grosso da intelectualidade condenou. O grosso da intelectualidade condenou a insurreição operária. E o Marx, que tinha um prestígio intelectual e era visto como um cientista, um economista, um filósofo, ele apoiou de maneira aberta e clara e procurou tirar novamente lições desse laboratório que foi a experiência da Comuna de Paris. Isso aumentou muito, tornou o Marx muito mais conhecido, muito mais digno de confiança da parte do movimento operário socialista. Então tem essa importância histórica. A importância teórica reside no fato de que o livro Guerra Civil na França acrescenta algo à teoria marxista do Estado. Porque se no manifesto está colocada a questão do poder, se no 18 Brumário está colocada a questão do aparelho de Estado burguês, na Comuna o Marx coloca a questão da forma de organização política de um novo tipo de Estado, que é, na verdade, diz ele, um semi-Estado, nova forma de organização política apropriada, e somente ela apropriada para o exercício do poder da classe operária. Né? E tem uma frase do Marx que é importante, ele diz: a Comuna é a fórmula política enfim descoberta, ou a forma política enfim descoberta. Essa frase é muito importante porque significa pelo menos duas coisas. Primeiro, que o Marx não tinha, no plano da sua teoria e de suas propostas políticas, uma proposta sobre qual era a forma política para organizar o poder operário. É, portanto, uma teoria ainda em desenvolvimento, como eu penso que é até hoje a teoria marxista. Segundo, significa que quem descobriu a forma não foi o Marx, não foi o intelectual, o cientista ou analista, foi o movimento prático da classe operária. E que ele, analisando aquele movimento, procurou abstrair os elementos essenciais, colocá-los dentro de um sistema teórico e devolvê-lo, digamos assim, para o movimento operário. Daí a importância da teoria no movimento operário e também da experiência prática, daquilo que se acumula, né? Então, essa forma política, rapidamente, era uma democracia de massa de novo tipo. Você teria o mandato imperativo, o mandato fechado. O representante é eleito com base num programa. Se ele trair o programa, ele pode ser deposto pelos representados. Essa nova democracia de massa amplia o sistema de eleição para cargos da burocracia, que antes eram por concurso. Essa nova burocracia de massa considera a posição política do indivíduo para a designação para cargos públicos, aquilo que também é feito no Estado capitalista, embora não seja explicitado. O concurso para juiz de direito e promotor público considera sim a ideologia, mas isso não é explicitado na prova do concurso. Eu não sei se ainda existe, mas existia entrevista no concurso para procuradores. A entrevista é um mecanismo importante de aferir a ideologia do candidato. Então, o sistema burguês usa de maneira subreptícia esse critério. A democracia de massa operária pode usá-lo e deve usá-lo de maneira explícita. Você está com isso que significa instituir uma nova forma de organização política, na qual você pode, através da luta,
uma luta consciente com esse objetivo determinado, você pode iniciar um processo de extinção do aparelho de Estado em geral, onde muitas funções do Estado vão sendo transferidas para a sociedade e aquilo que permanece como função de representantes fica sob o controle de novas formas de relação de representação como mandato imperativo, né?